Esse cast é para levantar a bandeira da hashtag Meu Filho no Currículo. Hoje a gente vai falar sobre maternidade e carreira. Olá, esse é mais um podcast Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira e essa semana a gente vai falar sobre maternidade. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e hoje nós estamos com uma convidada para falar sobre carreira e maternidade, a Rafaela Sequinel, que é executiva, mãe e apaixonada por ajudar as pessoas. Rafaela, se apresenta para o pessoal. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. Então, como a Bru já iniciou, meu nome é Rafaela, tenho 34 anos, trabalho com vendas já praticamente desde a infância. Me lembro de vender as lembrancinhas do Kinder Ovo. Né? Vamos lá, né? Eu sempre já... gostando de vendas. Depois de 10 anos no mercado de varejo de moda, eu tenho aí o meu filho no currículo, que foram 7 anos desde que o Lucas nasceu, e eu tive essa virada aí na minha carreira e na minha vida pessoal, e com ela veio uma grata surpresa, uma oportunidade de trabalhar em empresas de tecnologia, e que hoje eu somo mais de 6 anos de experiência aí com empresas de tecnologia. Nesse meio do caminho teve mais um filho no currículo, mas ao longo desse papo vocês vão saber um pouquinho mais como que dá para conciliar aí maternidade e carreira de uma forma muito leve e promissora. É super importante você se apresentar falando dos filhos, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu fui numa entrevista, tive uma conversa, e às vezes fico até meio sem graça de falar que tem filhos, porque é um preconceito que acontece durante os processos seletivos, a gente pode até comentar um pouco sobre isso, e é super importante a gente se apresentar como a gente é, né? Sou mãe, sou casada, gosto de fazer isso, tenho essa carreira, né? Eu costumo falar, não sei se vocês concordam, a gente tem uma única vida, né? Esse negócio de vida profissional, vida pessoal, obviamente a gente tem papéis diferentes dentro dessas vidas, mas a vida é uma só, né? E que importante você estar aqui hoje. Também quero agradecer muito sua presença. A gente está muito feliz de você estar aqui para conversar um pouquinho, né? Eu aqui não sou mãe ainda, então é uma fala que muitas vezes eu fico um pouco insegura, é uma pauta mesmo que eu fico insegura de trazer. A gente está no nosso 3º ano de cast, Dia das Mães acabou de passar, e a gente ainda não falou sobre isso, que é um absurdo, né? A gente já deveria ter falado sobre isso, mas eu particularmente não me sinto muito confortável de trazer essa experiência porque eu ainda não a tenho, né? E aí eu queria justamente perguntar um pouquinho para você como é que foi essa experiência. Você teve 2 gestações, o quanto que isso influenciou na sua carreira, você vê as coisas de uma outra perspectiva, comenta um pouquinho pra gente. Então, como você falou, não tem como a gente separar, né, vida pessoal, maternidade, né, quem sou eu no trabalho, sou diferente em casa, a gente é uma pessoa única que, claro, né, pode ter comportamentos diferentes, né, dependendo do ambiente que a gente está, mas a nossa essência vai ser sempre a mesma. E tem, né, algumas pessoas romantizam um pouco mais, outras, né, levam para o lado mais racional, mas existe uma transformação a partir do momento que tu gera uma vida dentro do teu corpo, não tem como não ser transformador. Desde a tua responsabilidade, porque a partir do momento não é mais só tu no mundo, né, existe alguém conectado contigo, e alguém que muitas vezes muda o teu propósito, porquê que tu tá no mundo. E esse ponto fez, inclusive, né, que eu tivesse essa virada de chave em relação à carreira, né? Eu sempre gostei de empreender, gostava de vender, fui apaixonada por moda, desde participar de semanas de moda, e era o meu sonho de infância até, né, adolescente, início da vida adulta. Mas a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, eu vi que aquele mundo era um mundo de muitos riscos, assim, né? E que a minha carreira podia estar num dia muito alto e muito bem, mas a qualquer momento aquilo podia virar de uma forma muito intensa e que não estava tanto no meu controle. Toda carreira, todo trabalho vai ter risco, né? A gente passou aí por um desafio que nenhum profissional imaginou que precisaria passar quando todos precisaram começar a trabalhar em casa e passar quase um ano 100% trabalhando em casa, algumas empresas até mais.
Então, existe risco em tudo na vida, mas naquela carreira era um risco um pouco mais alto. E aí acabou que a maternidade, sim, transforma e dá essa virada, né? E antes de você ser mãe, Rafa, você tinha essa visão que existia essa diferença no mercado, que existia esse movimento, né? Porque a gente percebe que existe uma comunidade de mães que se apoiam, né? Que é justamente esse hashtag meu filho no currículo. Você tinha conhecimento? Ou você passou a ter depois da maternidade? Como que era esse seu olhar, né? Como que era a Rafa antes da maternidade e como que é a Rafa depois? Vale eu adicionar aqui uma informação bem importante de que eu não estava preparada para ser mãe, né? Não foi um planejamento, eu não estava ali pensando em ser mãe, planejando toda a minha vida para que aquilo acontecesse no momento que aconteceu. Então, por isso que eu digo que foi a partir do momento que eu estava ali, né, com aquela vida dentro de mim, que a minha carreira mudou, porque foi a partir do momento que eu comecei a pensar sobre aquilo, porque embora eu não fosse assim tão jovem, né, tinha 28 anos quando eu tive o Lucas, mas eu planejava, se fosse ter filhos depois dos 30 e poucos, né, quando eu já tivesse com a minha carreira consolidada, né, ou até o meu negócio, porque na época eu era empreendedora e tudo mais. E como eu não tive esse planejamento, então eu nem consegui procurar uma rede de apoio, era algo que não me chamava atenção, assim, estilo aquelas propagandas, né, ou estudos de neurociência, né, quando tu mentaliza que tu quer um carro vermelho, parece que tu só olha e vê carro vermelho. Sim. Quando tu mentaliza que tu quer ser mãe, parece que, né, tudo ao teu redor chama aquilo, o teu network parece que vira, né, as comunidades começam a aparecer, mas como eu não tive, né, essa fase inicial, eu acabei não me apoiando, e isso eu vejo que também tem uma diferença muito grande das minhas duas gestações. Porque daí eu já, né, foi 4 anos depois da primeira gestação, então eu já estava no mercado de tecnologia que traz muito essa pauta também, né, mas ali no mundo de LinkedIn, onde, né, temos aí campanhas e muito conteúdo e muito incentivo e uma rede de apoio ali e até, né, um ponto de conforto para nós mulheres muito grande. E na época não consigo, né, te afirmar se era porque eu não buscava e não estava nesse meio que eu me senti bastante sozinha, ou se realmente não tinham tantas iniciativas da época, né? Não consigo te afirmar em relação a isso. Mas hoje eu fico muito feliz em compartilhar sempre que possível sobre a minha história e sobre o quanto é sim possível conciliar carreira e maternidade, e inclusive você crescer na sua carreira sendo mãe, porque, né, eu consegui, não sou nada em especial ou extraordinário, todo mundo, né, se organizar consegue também, para que não pareça que, nossa, né, estou gestante ou, né, virei mãe, pronto, tudo vai se fechar e agora eu vou ter que ficar aqui nesse mesmo lugar pro resto da minha vida profissional. Porque é uma sensação que muitas mães têm, né? Ou durante a gestação ou depois. Infelizmente, os dados, eles falam sobre isso, né? Então, por conta da pandemia, o maior número de perda de ocupação de postos de trabalho foi por mulheres, e muitas mulheres ali em torno de 36%, depois que voltam finalizam a gestação, acabam saindo do mercado de trabalho. Infelizmente, é uma realidade para muitas mulheres, né? Então, acho que por isso que a gente acaba sentindo medo, né? Será que se eu engravidar, eu vou conseguir voltar, vou conseguir retornar? E isso é um problema, né? Porque as empresas, eu não sei, assim, eu vou falar a minha visão aqui, eu não sei, às vezes eu acho que a empresa, ela pensa que as pessoas nascem de chocadeira, né? Que o serzinho ali brota. Não, todo mundo nasce de uma mulher. A mulher hoje está crescendo no mercado de trabalho, agora em postos de liderança, então é natural, né? A coisa mais natural que tem é a gravidez. E eu queria muito falar para você, assim, como você teve 2 gestações com uma diferença ali, né, de 4 anos, eu também tenho essa percepção que isso é uma movimentação mais recente, né? Sim. Sei lá, há 3 anos atrás, eu não via nada no LinkedIn, ninguém postando foto de filho, ninguém falando sobre isso. Você sentiu essa diferença nas 2 gestações? Eu sei que, né, a primeira não
foi planejada e tudo mais, mas assim, como mãe ali, falou, nossa, agora o LinkedIn, o mundo corporativo está mais receptivo, ou talvez foi por conta de uma mudança de segmento, né? Porque eu também percebo a tecnologia muito mais aberta à diversidade como um todo e muito mais aberta à maternidade. Não sei se é uma questão atrelada, mas você percebe essa diferença de timing? Percebo, e até o que me faz, né, refletir e até externalizar o quanto, de fato, a gente tem evoluído nessa rede de apoio e nesse fomento, né, desse movimento e de incentivar que as mulheres não escondam seus filhos, né, mas sim digam que, sim, eu tenho um filho, eu me orgulho disso, isso não me torna menos profissional do que qualquer outra pessoa que não tenha, né. E esse movimento a gente pode perceber até pelas mídias, né? Então, o que era pauta nas revistas naquela época? Eu nunca vi numa exame, nunca vi uma pauta numa grande revista de negócio falando sobre mulheres grávidas, mulheres na liderança, ou até o lado, né, ruim, né, dessas estatísticas. Opa. Oi, minha filha. O Lucas caiu em cima da perna dele. E ele machucou? Sim. Tá, mas então vai lá fazer um curativo nele e pede ajuda pro Vitor. Tá, vou pegar um colete pra ele, mãe. Pede ajuda pro Vitor, tá bom? Você não tá conseguindo abrir a porta, peraí. Ai, que coisa mais fofa. Ela é muito Ai, cheia de si. Mas vamos lá, né? Então, o ponto, né, nas próprias, né, nos próprios tabloides, nos jornais, nas revistas de negócio, isso não era pauta. As pessoas não traziam, né, essa questão para o ambiente de trabalho. E até o número ruim desse problema, né? Então, a questão do desligamento das mães quando elas retornam para o ambiente de trabalho, né? Aquela questão que eu vou sobrepor o interesse do negócio a uma profissional que esteve comigo não importa quanto tempo, né? Normalmente, eu preciso trazer alguém para substituir essa pessoa durante 4 meses, né? No mínimo, dependendo da política da empresa, né? 6 meses de licença. E quando ela retorna, eu nem me esforço, né? Para realocar, para fazer alguma estratégia onde ela possa estar ali conosco. E esse aspecto acaba sendo muito nocivo. E até quando tu fala ali filho de chocadeira, né? O empresário, né? Os empresários do mercado sempre diz que faltam talentos, faltam pessoas. A gente precisa de mais pessoas, até porque os negócios são feitos de pessoas. Mas eles esperam que as pessoas nasçam da onde, né? Venham da onde. Então, assim, é preciso incentivar que as mães, né? Que as mulheres queiram ser mães, gerem filhos, né? Tenham crianças para que no futuro a gente tenha profissionais, porque se não existirem mães, não vão existir profissionais. Eu não sei se as pessoas pararam já para pensar sobre isso. Eu acho que não, hein, Rafa? Não, você perde, assim, 2 profissionais, ao meu ver. O profissional do futuro, que é o filho dessa mãe, e a mãe também. Porque se a mãe tem essa experiência totalmente horrível, né, de você... Porque eu fico imaginando aqui, gente, gerar um ser deve ser um processo, assim, maluco, né? De muita transformação no corpo, de dúvida, de muito amor, de muito tudo. Então, você olhar para tudo ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil. E aí, no momento que você mais precisa, no momento ali de vulnerabilidade, a empresa também não faz esse acolhimento, não tem nenhuma política de... Porque eu penso que a empresa também tem um papel nessa rede de apoio, né? A rede de apoio não é só a nossa família, né? A gente também tá ali. E ela simplesmente, você voltou, deu ali o prazo, a estabilidade, se não me engano, são 15 dias, é uma estabilidade curta, vai lá e te dispensa. Você perdeu também essa profissional, porque a gente fala hoje muito o employer brand, é marca empregadora. Eu, como uma mãe, recém-mãe, sendo desligada, eu jamais vou indicar colegas, pessoas para trabalhar nessa companhia, e isso também contamina ali as pessoas que estão ali, porque as mães, as mulheres que estão nessa companhia também vão pensar, eu sou a próxima, isso também pode acontecer comigo. Então acaba gerando, né, um efeito cascata. Fala assim, poxa, se isso está acontecendo com uma mãe ali, vai acontecer comigo no futuro. Então, assim, não faz muito sentido, mas é uma prática comum. Isso aconteceu com você em alguma das gestações? Você sentiu alguma coisa nesse sentido quando você voltou? Como que foi o retorno dessa maternidade, né, dessas 2 gestações? Então, ele, né, por mais que seja doído, né, assumir, e até quando eu falo do indicador ali dos desligamentos pós retorno da licença, eu faço parte desse indicador. Eu fui desligada
15 dias depois de retornar da licença, talvez um pouquinho menos, porque eu peguei férias logo depois da licença. Nesse lado, a empresa, né, foi compreensível, que tem algumas empresas que nem isso acabam disponibilizando para recém-mãe, de poder emendar ali, né, a licença com férias. Mas quando eu retornei, era aquele ponto, né? A minha carreira ia ficar estagnada. Eles não teria mais uma oportunidade de crescimento, as portas tinham se fechado. E eu queria continuar progredindo na minha carreira. E ali não tinha mais essa oportunidade. E quando eu demonstrei, né, o meu descontentamento em ficar estagnada, eu fui desligada. Então, eu faço parte desse indicador. Pode parecer assim, meu Deus, né? Como cometeu mesmo descuido 2 vezes, mas minhas 2 gestações não foram planejadas. E são coisas que vão acontecer. Então, também tem empresas que às vezes viram e dizem assim, não, ela engravidou de propósito, ela fez isso porque agora ela vai ficar aqui 7 meses fazendo corpo mole porque sabe que eu não posso desligá-la. E fez proposital. Eu queria até te perguntar sobre isso, Rafa, se você se sentir desconfortável em responder, tudo bem, tá? Mas você sentiu já na gestação, porque às vezes a gente vê muitos relatos de mulheres que percebem assim, eu tava tudo bem, né? E a gente viu alguns relatos até de artigos de meninas no LinkedIn, falar tava tudo perfeito, trabalhando bem, meu gestor passando demanda, eu entregando, a partir do momento eu esperei dar o primeiro trimestre, né, tudo certo, né, que é um momento um pouquinho mais inseguro. Quando eu anunciei minha gravidez, tudo mudou na minha rotina. As pessoas começaram a me tratar de forma diferente e tudo mais. Você teve algo similar nas gestações? E até o recebimento da notícia, né? Muitos líderes também já recebem. Como assim? Você engravidou agora, nesse momento? Como se pudesse... como se você devesse escolher um período melhor para a empresa. Como se você escolhesse, né? Mas tudo bem. Sim. Na hora do recebimento da notícia, assim, as 2 vezes as pessoas receberam bem e né, de braços abertos, ficaram felizes. Até eu nem esperei passar um trimestre, porque como de fato eu não estava planejado, até eu fiquei assustada e logo que eu descobri, no dia seguinte eu já chamei a RH e falei dela, não, então vamos chamar os diretores, né? Não era uma empresa muito grande. Então, a gente chamou, eles ficaram super felizes, foi ótimo. O que aconteceu, principalmente, é que eu estava já no momento onde, né, as avaliações de desempenho, os feedbacks, eram para uma ascensão e um crescimento para um cargo de coordenação, que estava sendo desenhado e seria ali num futuro próximo. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida e eu contei, eu mesma já tinha consciência, já conhecia um pouquinho também na cultura, e eu falei, eu perdi o meu cargo, né? E aí o meu gestor até disse, não, esse cargo realmente, né, não vai dar, mas a gente vai encontrar outro, que não vai ficar estagnada, né? A gente vai ter teu crescimento de carreira e tudo mais. Foi uma intenção boa, né? Porém, não foi o que aconteceu. Mas isso nem deveria ser uma questão, né? Falar, olha, tem um cargo ali, vamos ver como que é o seu desenvolvimento, suas entregas, dá uma pausa, né, ali 4 meses, 5 meses de pausa e retoma da onde parou, né? Não deveria ser uma questão. A gente vê hoje em dia algumas meninas, mas muito pouco, né, sendo promovidas na gravidez, algumas até mesmo sendo contratadas na gravidez, mas assim, é para contar no dedo, gente, é muito pouco e não deveria ser uma questão, né? E eu realmente sinto muito que você tenha passado por isso. Deveria ser um momento incrível para a mulher, um momento de pura alegria, e não um momento que a gente fica dividida, né? Ai, nossa, agora eu tô grávida, tô super feliz com isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo criar uma preocupação ali. Não, isso não deveria ser uma questão, né? E de verdade, eu sinto muito pela situação que você tenha passado e que muitas mulheres passam, né? A gente escuta histórias assim, bem ruins. E aí, depois, né, das suas gestações, você fala muito no seu artigo que ser mãe te transformou como uma profissional. E aí eu queria muito que a gente enaltecesse também e a gente focasse no que tem de positivo, né? Porque eu fico pensando assim, será que muda no dia a dia, ali na prática, eu antes eu não mãe e eu mãe?
Assim, nossa, a minha entrega, a minha percepção, tem muitas mulheres que trazem esses relatos. Nossa, eu como mãe, eu estou produzindo muito mais, estou trabalhando de forma diferente. Você falou muito da mudança de responsabilidade, mas na prática, no dia a dia, você sente essa diferença hoje, sendo mãe? Mudou alguma coisa na sua percepção, na sua rotina de produção mesmo de trabalho? Sim, porque no final do dia, a gente sempre vai trabalhar com pessoas, mesmo que tu seja um operador de máquina, mas se a tua máquina quebrar, tu vai ter que falar com alguém, se tu precisar de uma ajuda, e se tu, né, ficar doente, tu vai ter que falar com alguém. Então, eu acho que o que eu posso trazer, assim, de relação mais direta e independente do cargo que a pessoa ocupe, ele vai te trazer essa questão da comunicação, da empatia de falar com as pessoas, da responsabilidade. Então, não tem como dizer que ou não acontece um clique de responsabilidade e de até agilidade em fazer as coisas, né? Porque tu não faz mais só para ti mesmo, tu fazer para ti e pro teu filho. E aí tu começa a fazer as coisas do teu cérebro, eu acho que já vai se treinando ali de como cozinhar e dar a comida ao mesmo tempo, né? Uma mão mexe a panela e a outra tu entrega a colher na boca do filho. São coisas, né, que são legais, eu jamais imaginei que eu iria conseguir fazer isso, por exemplo. E isso acaba trazendo também para o ambiente de trabalho, porque tu precisa ensinar aquela criança, tu precisa se comunicar de uma forma clara para que ela aprenda as coisas, ter paciência, porque não vai ser da primeira vez que falar que ela vai aprender, e isso te torna mais resiliente. Não tem como não dizer que não tem resiliência nesse processo. E aí, como a gente, né, comentou, não existe, né, essa divisão de vida pessoal e vida profissional. Então, a partir do momento que tu desenvolve a tua resiliência, tu é a mesma pessoa e a tua resiliência vai servir tanto na tua casa como no teu trabalho. E impacta nas entregas, não tem como dizer que não. Existe uma necessidade que eu percebo de uma mudança cultural, né? Que as empresas ainda estão com a mente muito fechada, por mais que nós falamos, poxa, teve uma capa da Forbes onde a Cristiane Junqueira apareceu grávida, né, uma executiva grávida, poxa, foi uma grande representatividade, né, para isso, a força disso, mas ainda tem muitas empresas que estão engessadas com esse pensamento, essas lideranças que ainda não enxergam oportunidades, né, e também não fazem a diferença. E aí eu queria te perguntar, Rafa, que você, até pelo seu artigo que você publicou, né, que você traz ali pontos importantes que a empresa pode atuar para fazer uma mudança nessa cultura, né, para que as mulheres se sintam muito mais seguras, que elas possam ter um momento de falar, olha, eu estou gestante, mas eu sei que não vai ter nenhum impacto na minha carreira, pode ter uma pausa temporária, porque é algo fisiológico, eu preciso, meu corpo precisa, meu filho precisa, mas quando eu voltar, eu parto de onde eu estava. Então, eu queria até te ouvir que você trouxesse, né, a importância das empresas e o que as empresas precisam mudar para que a gente consiga conciliar carreira e maternidade, que essa cultura também mude mais para frente. Eu vejo que o principal ponto é que funciona muito como ação e reação, né? E daí a justificativa que normalmente vem ela retornou da licença e retornou diferente, né? Ou menos engajada, ou parece que não quer trabalhar. Porém, ninguém cita de como essa empresa tratou essa mulher durante a gestação. E que nunca fiz um estudo, né, profundo, mas me arrisco a dizer que se por um acaso alguma mulher que retorna da gestação, né, retorna ali da sua licença, ela deixa de produzir ou ela não está tão engajada quanto antes, com certeza não é porque ela acabou de retornar da licença, e sim porque a empresa já não a tratou com dignidade no momento que ela estava gestante. Então, as empresas precisam parar de achar que gestação é uma doença,
parar de tratar a pessoa como ela fez isso para me prejudicar, porque ela queria 4 meses de férias. Não vou contratar mulher porque engravida e vai me dar trabalho, né? E eu já vi muitas falas de mulheres, né? Eu obviamente não vou aqui abrir a empresa, mas eu tive uma liderança mulher que a sua colaboradora estava grávida de 9 meses mesmo, lá as 40 e tantas semanas que a gente não sabe fazer essas contas, e assim, com o plano de parto, assim, e trabalhando, e a pessoa falou assim, olha, eu vou para casa, já vou, e assim, ela estava um dia antes do parto. Não, vamos mandar um currículo para ela triar. Não, ela foi para casa. Não vou passar trabalho para ela. Então, assim, eu fico pensando hoje, como que essa pessoa não voltou, né? Exatamente essa análise que tem que ser feita. O que essa empresa ela fez ao longo da gestação? Queria até aproveitar e fazer essa pergunta para você, né? A importância da gente ter líderes mães, né? Porque faz muita diferença. A gente sabe que diretoria, board, gestores, eles têm muito poder de fazer, de fato, as políticas acontecerem, a cultura acontecer. Faz muita diferença na empresa? Como que você vê hoje o fato de ter líderes mães e aí esse engajamento? Que políticas que podem ser feitas na prática para acolher bem essa mãe? Eu acredito que tanto ter mães na diretoria, como também ter pais na diretoria, né, é um ponto que impacta muito pela questão da empatia, né, existem muitos homens, né, que são pais super presentes e acompanham suas esposas, né, a mãe dos seus filhos, e sabem da importância de elas também, né, continuarem no mercado de trabalho, então tem um olhar mais empático. Pode ser que eu esteja falando aqui na minha bolha, vou te dizer, não vou negar que eu vivo numa bolha que infelizmente ainda é a exceção, mas que a gente busca cada dia plantando uma sementinha que a nossa exceção, que o nosso mundo ali, né, o mais próximo de justo para todas as pessoas, independente de raça, sexo, se está gestante, se não está, se já é mãe, se tem filho pequeno, se o filho já é grande, e que para nós hoje não impacta no momento, né, de um recrutamento e seleção, que ali eu tenho, né, 2 sócios que são pais e que sempre respeitaram as carreiras das esposas, apoiaram, participaram e me apoiaram também nessa bandeira, né? Foi algo que a gente até não fez assim institucionalizado, mas é algo que é muito natural. Ninguém nunca fez esse tipo de pergunta, né? De se está grávida, se pensa em ter filhos, se não pensa, bem pelo contrário. O primeiro one-on-one, né, que a gente faz com os nossos liderados é qual é o teu sonho, e independente do sonho da pessoa. E ali ela pode se sentir aberta para dizer, e com uma certa frequência a gente, inclusive, refaz essa pergunta. E eu tive uma liderada que no primeiro mês, talvez mês e meio, eu fiz essa pergunta e ela disse que o sonho dela era ser mãe. E ela teve, né, coragem de falar por saber, e eu comentar todos os dias, né, que eu sou mãe, que eu voltei para o mercado de trabalho depois da minha licença e que sim, isso é possível, e acabei sendo uma inspiração para ela, né, nesse ponto, e ela não teve o mínimo medo de me contar isso, porque no final das contas a maioria das mulheres sentem medo de contar, né, se querem. E quando estão, mais medo ainda, né? Porque não sabem o que vai acontecer. E eu até quero aqui fazer um convite, né? Para você, né, mulher que está gestante e por um acaso, né, comunicou para sua empresa e sentiu qualquer tipo de preconceito ou de mudança de comportamento, né, dessa empresa, não deixe de enviar os seus currículos. Porque tem empresas que sim, olham para isso e que vão te dar essa oportunidade e vão conseguir entender que o motivo de tu estar procurando, né, uma nova oportunidade sendo gestante é porque de fato tu quer um futuro no trabalho, né? E hoje eu me orgulho de na FIDS a gente ter esse case, né? A gente não de propósito, de jeito nenhum, eu sempre penso, né, não vou falar porque vão achar que a gente faz de propósito só para ter mídia,
mídia, só para ter lá uma notícia de impacto, né, e tudo mais. Mas não, eu conto aqui muito mais para encorajar, né, as mães que estão aí no seu período de gestação e sofrendo no trabalho, chorando no banheiro, né, ou até seja no banheiro da empresa ou de casa, né, onde a maioria das empresas ainda, né, temos muitas em home office. Não adianta nada mandar kit de maternidade bonitinho com o logo, aqueles kits de maternidade lindo, maravilhoso, mas na prática você não dá a segurança psicológica, o apoio emocional, apoio prático também de dia a dia, né? A pessoa às vezes está fazendo a consulta de rotina, né? Que na gestação ao longo você vai avançando, as consultas elas vão ficando mais curtas, né? De uma vez por mês, no final vai uma vez por semana, e toda vez que a mulher vai para uma consulta de rotina, aí lá tá largando o trabalho. Não, gente, todo mundo cuida da saúde, a gestação é um momento que vai cuidar da saúde também. É como eu falei no início, né? Parece que as pessoas não vivem na realidade, né? Ninguém fica doente, ninguém fica grávido, ninguém tem lazer. Parece que as pessoas, a partir do momento que elas estão na empresa, elas têm que ficar trabalhando o tempo todo, né? E tá tudo bem, você fala assim, olha, finalizei meu dia e vou descansar. Eu estou indo para uma consulta médica porque eu estou gestante. Assim, parece que as pessoas, elas esquecem que existem outros papéis na nossa vida, né? E a gestação é uma fase e que, de novo, nunca passei pela experiência, mas é uma experiência transformadora, tem muita coisa envolvida, então é fundamental que a empresa acolha, converse com essa mulher, sabe, respeite o momento dela, tá, ela não tá bem, ela não tá performando, vou pegar a sua fala, para perguntar o que tá acontecendo, né, ela tá no período de adaptação, como que é o retorno? Você fala muito de adaptação na hora que a pessoa chega, né, o onboarding, e quando ela retorna, como que você acolhe, né, essa pessoa? Não tem uma conversa? Então, que bom que é orgânico, que não é uma política, que não é nada imposto, que foi acontecendo, porque muitas vezes eu vejo as empresas muito engajadas com o employer brand, né, a marquinha lá, né, colocar no kit da maternidade, mas na prática ali no corredor, né, como você falou, no banheiro, no dia a dia ali, isso de fato não acontece, e eu agradeço demais que você tenha dividido sua experiência, justamente falar um pouquinho da sua história, que a gente sabe que realmente é uma história que, enfim, né, delicado, né, não é muita gente que gosta de compartilhar, que se sente confortável de compartilhar, né, na verdade, mas é importante, porque também se você não fala sobre a sua história, se você não divide, talvez a gente não consiga estourar essa bolha, né, vamos estourar essa bolha, trazer boas práticas, né, para outras empresas que têm uma mentalidade diferente. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte que às vezes não conhece muito bem a FIDS, o trabalho de vocês, o que vocês fazem, como que é o dia a dia de vocês aí para quem está ouvindo e justamente às vezes está numa situação, como você mesmo falou, às vezes está num momento de gravidez ou buscando uma recolocação, o que vocês fazem aí? A FIDS é uma plataforma para engajamento e desempenho de colaboradores, né? Então, nós trabalhamos aí com a parte de entender de fato se o colaborador está bem, então ter um canal aí entre a empresa e o colaborador para que ele possa, né, dizer como ele está se sentindo, onde o líder possa registrar os one-on-ones que ele faz com os seus liderados, tenha feedbacks registrados, acompanhe os seus objetivos, os seus planos de desenvolvimento individual e também avaliação de desempenho, né, ou gestão de desempenho, dependendo do formato de cada empresa. Então, tem um pilar ainda de celebrações, né, muito focado em reconhecimento, porque é preciso, né, além de desenvolvimento, também o reconhecimento para que a gente tenha aí um colaborador engajado e muito produtivo, indicando, né, a empresa. Então, é muito focado em ajudar as empresas a criar ambientes de trabalho mais felizes e ajudar a implantar uma cultura que seja focada no colaborador, né, e que coloque ele verdadeiramente em primeiro lugar. Eu espero que as pessoas consigam celebrar mais as gravidezes e as gestações, sabe? Você falando assim, a gente foca muito em celebrar. E às vezes eu penso da mulher, de repente, nesse momento, ela nem curte tanto, ela nem fica tão animada, né? E eu espero justamente isso, que as pessoas celebrem mais a gestação com leveza, né? Trabalho importante, viu? De verdade. Eu acho que, né, às vezes as pessoas ficam pensando, né, e dá dicas para as empresas do que dá para fazer para ser mais receptivo,
né? Como demonstrar que é um ambiente seguro para uma grávida, que políticas que eu preciso implantar dentro da empresa para demonstrar tudo isso. Começa pelo básico, começa ouvindo essa mãe, né, essa gestante, perguntando como que tu tá, né? Como tu mesma falou ali, né? Receber ela perguntando como foi, tá tudo bem, antes de já sair metralhando, né, com o que ela precisa fazer e como tá a empresa e tudo mais. Então, sendo acolhedor, olhando aquela pessoa como um ser humano, já é um primeiro passo extremamente importante, básico, óbvio, mas que não acontece hoje na maior parte das empresas. E é o pontapé inicial, né, para que faça essa mudança na cultura da empresa, né, que as pessoas comecem a olhar com outros olhos. Então, às vezes ficam procurando, qual é a política, o que pode fazer, mas o passinho é simples, né? Para a pessoa começar, para a empresa começar, e a importância da liderança iniciar esse movimento, né, dentro da empresa. Eu queria só ouvir mais um pouquinho, Rafa, a respeito da FIDS, né? Quais são as práticas que vocês têm dentro da FIDS, porque eu fiquei curiosa mesmo de conhecer. Legal. Hoje na FIDS a gente, né, além de buscar proporcionar o ambiente o mais focado nas pessoas e para o desenvolvimento delas, a gente implantou algumas políticas, né, mas foi uma segunda etapa. Então hoje a gente tem licença paternidade estendida, licença maternidade também estendida, muito alinhamento, né, e acolhimento a essas gestantes. Então, hoje no meu time eu tenho 2 gestantes com muito orgulho, muito preparadas para ir para essa licença e com grandes expectativas para a volta também. Sinto muito orgulho em elas terem, né, me falado leves, tranquilas, felizes de a gente ter celebrado juntas essas notícias, né, essas novas vidas que estão chegando. Além, né, do time comercial, a gente tem outras gestantes também em outros times. E hoje a gente, né, busca ajudar mais empresas a conseguirem executar o que a gente faz dentro da FIDS, né, a criar esses ambientes de trabalho mais felizes e a gente, além, né, das políticas eu falo políticas, mas assim, não tem nenhum papel escrito ali, não é nada complexo. São práticas, não precisa estar escrito no papel. Às vezes é mais importante fazer do que escrever no papel, viu, Rafa? Principalmente. Exato. É muito mais importante, né? Então, assim, se vocês já fazem isso, nem se preocupa muito se está ou não formalizado. Porque tem muita empresa que escreve e não faz. E até você trazer que na sua equipe tem 2 gestantes, isso já mostra que realmente vocês vivem o que você está falando, né? Essa forma importante de trazer para o ambiente, né? Essa preocupação, esse olhar mais aberto. Isso já é muito bacana. Sim, e acredito que a principal contribuição, né, que a gente pode fazer também é de mudar esse indicador, né, receber essas profissionais de volta com muito orgulho e mostrar que sim, é possível, respeitando, né, cada indivíduo e trazendo, né, esses cases, essas mulheres que continuaram focando nas suas carreiras para que sejam inspiração para que outras empresas também, né, comecem a praticar, né, esse ponto. E os próprios RHs possam também defender quando às vezes uma diretoria, né, chega lá e diz não, vamos contratar mulheres por X, Y, Z, não, a gente precisa, porque está aqui, ó, elas são melhores administradoras dos lares, a gente tem aí diversas pesquisas que falam isso, então por que nós não vamos ter isso dentro da nossa empresa, nos ajudando a crescer, né, e eu não seja, né, uma história aí pequena no meio dessa imensidão de gestantes, que a gente possa, né, demonstrar que sim, tem outras mulheres que voltaram da licença maternidade, conseguiram crescer na carreira, são executivas e conseguem equilibrar muito bem aí todos os pratos, porque sim, é
possível. É possível, cabe a gente, né, como empresa, como líder, dar as ferramentas para essas mulheres. Quero muito agradecer por você compartilhar a sua história, trazer exemplos positivos, né? É importante a gente falar sobre isso e queria muito que, se você puder, deixar seu LinkedIn, aonde que as pessoas te encontram, se elas tiverem, de repente, quiserem dividir histórias, a gente, né, ampliar essa rede de apoio e também deixar as redes da FIDS para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, que eu particularmente fiquei encantada. Acho que o trabalho de vocês estão indo para um caminho incrível, uma jornada, assim, muito bacana, que é aquilo que você falou, é orgânico, tá indo assim, não tá escrito num papel, vocês estão fazendo, estão contribuindo e com certeza, sem sombra de dúvida, vai ser inspiração para outras empresas e eu espero que você que está ouvindo a gente compartilhe esse episódio para que outras pessoas escutam e também se inspirem em bons exemplos, em exemplos positivos como o de vocês. Bom, obrigada também pelo convite né, caso vocês queiram conversar comigo, se alguém que está nos ouvindo aí já passou por algum caso e quiser dividir comigo, ou se você está gestante, precisa, né, de um ombro amigo, de um apoio, de uma conversa, de um conselho, pode ficar super à vontade para me chamar no LinkedIn, é Rafaela Sequinel, então vocês podem me procurar, não tem muitas, mas na dúvida bota Rafaela Sequinel Feeds, vocês vão me encontrar. Para encontrar a Feeds também é FEEDZ, então feeds.com.br, no LinkedIn Feeds e no Instagram Feeds Oficial. Também fiquem super à vontade, né, para nos procurar por lá e tem conteúdos incríveis para servir de apoio para todo mundo. Rafa, muito obrigada pela sua generosidade em trazer tanto conteúdo pra gente, em compartilhar a sua história. Como eu te apresentei no início, né? Você veio como executiva, mãe que gosta de ajudar as pessoas e você foi integral, complementar aqui dentro desse episódio, trazendo um pouco da representatividade de mulher no mercado de trabalho, mulher mãe, e também o quanto você contribui para ajudar outras mulheres. E eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitas mulheres a enxergarem a maternidade como complemento, né? E também uma transformação que vai ajudar ainda mais dentro da carreira. Vocês encontram o Foca no Trabalho em todas as redes sociais como @Foca no Trabalho. Quero aproveitar para agradecer também a Rafa. Rafa, muito obrigada por participar desse episódio e recomendo que vocês compartilhem para toda a sua rede, não incluindo somente mulheres, líderes, todo mundo, as pessoas se inspirarem com essa história. Até o próximo episódio, então, tchau. Tchau, tchau.